Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro da Carta aos Gálatas, estudaremos hoje o capítulo 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like e também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, quando levou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo lá na Ásia Menor, lá na Galácia, ele teve a preocupação de falar a respeito que a fé é exclusiva na pessoa, no nome de Jesus Cristo, que é crer. Quem crê no Filho tem a vida eterna e que não há necessidade da prática de rituais, tipo a circuncisão, a lei, porque a obra salvífica está em Jesus Cristo e que o Evangelho da cruz é o que deve ser pregado a todas as pessoas. E ele relata que a mensagem da cruz, muitas pessoas lá na Ásia Menor se converteram e depois ele retorna até Jerusalém para contar dos acontecimentos, da revelação de Jesus Cristo. Foi até Jerusalém para falar com os apóstolos de Jesus. Portanto, vamos ver agora no capítulo 2, que revelação é esta que o apóstolo Paulo levou até os irmãos da igreja cristã em Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se filtraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, mas que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Aqui o apóstolo Paulo fala que depois de passados 14 anos, ele se dirige até a igreja de Jerusalém. E chegando lá, ele vai ter um encontro com os líderes da igreja de Jerusalém, os cristãos, João, Pedro, Tiago. E lá ele vai relatar como está sendo a mensagem, como ela está sendo pregada na Ásia Menor, aos gentios, aos não-judeus. Sendo que o apóstolo Paulo relata que alguns falsos líderes ou falsos judeus estão tentaram mostrar uma falsa religiosidade, uma falsa doutrina, falando para que os não-judeus também teriam que circuncidar e que deveriam seguir a lei judaica, porque a circuncisão era uma prática ritual exclusiva dos judeus e que os gentios, a mensagem reveladora que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo, Jesus ressurreto, era que ele deveria levar a mensagem do evangelho aos gentios. E essa mensagem, ela não tinha nada a ver com rituais judaicos, mas sim exclusivamente através da fé. E o apóstolo Paulo vai relatar que mesmo diante de muitos judeus que tentaram impor a circuncisão junto aos irmãos
da fé dos gentios lá na Galácia, por momento algum, o apóstolo Paulo deixou se levar e também não deixou se levar por essa doutrina aos irmãos convertidos lá na Galácia. Continuando. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. O apóstolo Paulo fala que o que Deus confiou ao próprio apóstolo Paulo, que levasse a mensagem das boas novas do Evangelho aos não-judeus lá da Ásia, que ele levasse a pureza do Evangelho e que nada ele pudesse ouvir de homens, que o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo foi do próprio Jesus Cristo. E ele diz, olha, Deus me fez levar a mensagem do Evangelho aos não-judeus, enquanto o apóstolo Pedro levava o Evangelho aos judeus, aos que circuncidavam, porque os judeus continuavam na circuncisão, mas nós, que somos gentios, nós não precisamos nos circuncidar. E o apóstolo Paulo vai além, quando ele diz que o coração do homem é muitas das vezes enganoso, que muitos falsos líderes religiosos tentam colocar dentro das congregações, das igrejas, mensagens que não têm nada a ver com o Evangelho da graça, porque a salvação é gratuita, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não devemos fazer algo que possa agradar a Deus, a não ser a fé. E a gente vê nos dias de hoje, como naquela época, alguém sempre tentando levar vantagem com o Evangelho de Jesus Cristo, tentando colocar alguma coisa a mais, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, e na verdade, nada de cerimonial religioso. A religião, infelizmente, muitas falsas religiões têm dominado o mundo, tentando fazer com que o homem se desvie da verdadeira palavra de Deus. E as pessoas não se preocupam com isso e não procuram ter o entendimento lendo as Escrituras, procurando uma igreja saudável que possa levar a mensagem da cruz, e são enganadas. Muitos também querem trazer um toma lá da cá dentro das igrejas, oferecendo um falso evangelho, dizendo que se você fizer isso você vai ter bênçãos, e que na verdade você está indo para o inferno, você não está indo para Deus, não está conseguindo ver a verdade do Evangelho da graça. Portanto, temos que ter muito cuidado quando alguém levar o Evangelho de Jesus Cristo que não seja o Evangelho da fé exclusiva de Jesus Cristo. É isso que nós temos que nos vigiar, como a própria palavra de Deus, que Jesus disse, orem e vigiem, para que vocês não possam ser enganados. Continuando, versículo 8. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dado, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Olha só, aqui o apóstolo Paulo teve esse encontro maravilhoso com os líderes
da igreja primitiva cristã de Jerusalém. O Cefas, que é o Pedro, o João, o apóstolo João, e o Tiago. E eles entram numa conversa saudável para discernir o que é que verdadeiramente é o Evangelho da Graça. O que Deus quer que eles, como discípulos de Jesus, como eles devem levar a Bíblia, o Evangelho, às nações. E foi falado para o apóstolo Paulo, para o Barnabé, que eles deveriam continuar pregando a palavra de Deus, o Evangelho da cruz, que a salvação é através da fé no Senhor Jesus Cristo, e que os gentios eles não precisam praticar nenhum cerimonial para que eles possam ser agradáveis a Deus. E Pedro, João e Tiago, judeus cristãos, eles iriam pregar para os próprios irmãos da fé, os próprios judeus. E os judeus eles tinham aquela aliança que foi dada por Deus a Abraão, a questão da circuncisão. Mas nós, como gentios, como não judeus, nós não devemos fazer essas práticas cerimoniais para que possamos alcançar a fé, a graça dada por Jesus Cristo, a salvação. E isso deixou os apóstolos mais fortalecidos a levar a mensagem a todas as nações. E nesse capítulo 2, nessa primeira parte que a gente terminou, a gente traz como uma reflexão que hoje em dia a prática cerimonial de pessoas tentando, ou líderes religiosos, tentando agradar a Deus ou ensinar as pessoas que a salvação, a necessidade de rituais cerimoniais e que você tem que mostrar uma aparência para que você possa agradar a Deus. E isso não é verdade. A fé é dentro do coração, é quando há o arrependimento de pecados e a fé dada por Deus, a regeneração, ao arrependimento e a transformação naquele que confia exclusivamente em Cristo Jesus. E a salvação, ela passa primeiro por uma transformação interior. O homem natural, ele não consegue discernir essa salvação dada por Cristo Jesus, que é de graça, sem que ninguém possa fazer nada para alcançar a salvação. Mas Cristo, ele toca no coração do arrependido, ele busca, ele elege para que aqueles possam serem transformados e possam receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que muitos daqueles que ainda, Pai, não te conhecem, ainda não procuram ler a tua palavra, que muitas das vezes são enganados por falsos cristãos que trazem doutrinas totalmente anticristãs, que a salvação é uma obra dada por Deus através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Ali ele derramou todo o seu sangue para nos purificar, para nos dar vida e vida em abundância, apenas na fé, no arrependimento. É isso que ele quer que nós sejamos e que o Senhor possa estar fazendo isso, fazendo essa obra naqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.